Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Nós hoje vamos falar sobre Cambone. Ele pode ou não incorporar. Não vou falar sobre a figura do Cambone, toda a sua importância e toda a extensão da importância do Cambone, nem do Ogã. A relação é Cambone e Ogã, eles podem incorporar? E essa é uma questão que aflige muitos médiuns que pretendem ingressar dentro de um núcleo de pessoas chamado de curimba. A curimba é um núcleo dentro dos vários núcleos que compõem a corrente mediúnica de um terreiro, que é responsável por sustentar o ritual, seja ele de desenvolvimento, seja ele de atendimento ao público, seja qual ritual for, dentro de um terreiro, com cânticos, com toques, para influenciar positivamente, é óbvio, o trabalho executado através da energia ali emitida, transmitindo esta energia aos médiuns e fazendo com que estes médiuns receba este aporte de energia direcionado e consigam executar o seu trabalho de forma mais fluida. A curimba é uma transfusão de energias, de fluidos energéticos para as pessoas que estão ali trabalhando, para os espíritos incorporados, para os médiuns trabalhadores, sejam cambones, sejam também o próprio Ogã, que também recebe a sua própria influência durante o trabalho, recebe os fluidos e ali transmite esses fluidos aos demais médiuns. Todos que estão na curimba, todos que estão na corrente mediúnica, todos que estão sendo cambones, médium de incorporação, médium de passe, médium atabaqueiro, sim, o Ogã também é um médium, é um tipo de mediunidade, estar ali no atabaque, o médium de cântico e também aquele médium de porteira, ou seja, são infinitos núcleos dentro de um núcleo maior chamado terreiro que compõe a corrente mediúnica. Eu ultrapassei muito o assunto, mas é isso. Veja, nós temos um núcleo, como eu já falei, chamado de curimba. Um núcleo denominado como curimba, onde estão médiuns com a capacidade de transmitir energias, fluidos para os que estão trabalhando por meio de cânticos e toques. Se os toques de atabaque, se as cânticas, eu não consigo escrever e falar ao mesmo tempo. Os cânticos e os toques influenciam positivamente ou negativamente, essa é uma questão doutrinária, essa é uma questão pessoal que deve ser analisada caso a caso, de casa a casa, né? Os cânticos e os toques emitidos por um núcleo chamado de curimba, constituído por médiuns capazes de transmitir, através dessa atividade, energia, fluidos para o restante da corrente mediúnica, podem ou não incorporar. O que depende aqui é se estes médiuns que compõem a curimba são médiuns de incorporação ou não. Se o Ogã ou o atabaqueiro, ou aquela pessoa que auxilia nos cânticos, ou que auxilia por meio do afoxé, do agogô, se esta pessoa for médium de incorporação, logo ela pode incorporar. Ela deve incorporar? Não. A pergunta que sempre me fazem é: Ogã, Cambone, pode incorporar ou não? É médium de incorporação? Se é médium de incorporação, pode. A pergunta fica sem sentido. Deve incorporar? Enquanto executa este trabalho, não. Enquanto a curimba executa o seu trabalho de cantar, tocar, emitir esta energia para o resto da corrente mediúnica, esta atividade se dá por influência energética, se dá por inspiração, se dá por irradiação, se dá por diversos meios, métodos, formas de mediunidade
que não a incorporação, ou que não seja a incorporação. O ogã não toca incorporado, o ogã toca desincorporado. Os cânticos são entoados de forma que aquele que canta não esteja incorporado. Pode incorporar? Pode, se for médio de incorporação. Deve? Não. Deve se está caindo aqui a lousa. Deve se manter naquela posição, recebendo essa irradiação sagrada, divina, para transmitir aos demais. Esta função exige a presença do médium e não a incorporação da entidade. O Cambone, eu vou dizer aqui, no Templo Sete Montanhas do Brasil, nós revezamos. Temos ogãs que são médiums de incorporação e passamos alguns períodos do ano em que eles saem ali do atabaque, desenvolvem a sua mediunidade, depois eles voltam ao atabaque, um outro vem para o desenvolvimento e assim fazemos esse rodízio para que todos possam receber seus orixás, suas entidades, trabalhar a sua mediunidade. No Templo Sete Montanhas do Brasil, não é ogã quem não incorpora. É ogã quem tem missão mediúnica para tal cargo. Em muitos terreiros, e não é errado, são métodos diferentes. Em alguns terreiros, o ogã é aquele que, identificado não ser um médium de incorporação, é um cambone ou um ogã. Ou seja, primeiramente se identifica, aquele médium não é um médium de incorporação. Logo, vamos verificar se a missão dele é de cambonagem ou é de toque. Se for identificado que é uma mediunidade para ser um ogã, será encaminhado à curimba. Se for a mediunidade para ser um cambone, será enviado à cambonagem. Aqui no Templo Sete Montanhas do Brasil, não existe a análise da mediunidade de incorporação. E sim, diretamente pula-se essa fase. É médium com missão de toque e canto, curimba. É médium com missão de cambonagem, mesmo que seja uma missão temporária, porque alguns médiuns precisam temporariamente passar por esse cargo, que é muito bom, é maravilhoso. Cambonar é espetacular, aprende muito. Deveria ser obrigatório, né? Deveria ser obrigatório. Mas, enfim, o médium identificado, cambonagem ou toque-canto, ele é encaminhado para estes setores, ou curimba ou cambonagem. Médium de incorporação ou não. Se o médium de incorporação tiver a missão de passe e consulta, vai ser diretamente enviado para as linhas de desenvolvimento de passe e consulta. E assim fica simples. Estabelece-se um rodízio em que estes médiuns, tanto cambones, quanto porteiras, quanto ogãs, realizam a mediunidade, desenvolvem a mediunidade de incorporação, mantendo contato com as entidades, seus próprios orixás. São métodos, não são verdades absolutas. Verdades absolutas dentro da religião são mínimas, né? São mínimas. A mediunidade de incorporação acompanha muitos médiuns. Incorporar um orixá ou um falangeiro dos orixás de coroa é uma mediunidade extremamente presente. É muito presente. Portanto, resumindo a nossa aula, o que define se um médium ogã ou um médium cambone incorpora ou não é a sua mediunidade, o seu tipo de mediunidade. O que define se um médium é ogã ou cambone é a sua missão de vida, sua missão dentro da jornada espiritual que lhe coube nessa vida. Não importa se ele é médium de incorporação ou não. Ele pode vir com as duas formas de mediunidade. Então, Adérito, por que ele veio médium de incorporação se a missão dele é de toque de canto? Isso é analisado cada caso. Em cada caso nós analisamos. Pois se o médium também é de incorporação, pergunta-se às próprias entidades. Vós vai dar passe? Vós vai desenvolver a consulta? Vós vai introduzir o toque, o canto? Uma das entidades expôs. No momento, para esta casa,
encaminhei este médium com capacidade única de toque, de canto, mas com missão de passe, de consulta, para introduzir dentro desse terreiro este tipo de deficiência que aqui possui. Vocês rezaram, vocês pediram. Não há quem fosse capaz de fazer isso nesse período, senão este. E será recompensado futuramente pelo seu esforço, pela sua entrega a esta missão dentro desta casa de santo, que necessita dessa força, que necessita de alguém com o auxílio de confiança para conduzir essa energia, ensinar os próximos e aqueles que aqui estão, pois não há quem aprenda, ou não há quem esteja aqui para ensinar. Posteriormente, ele ingressará nas linhas de passe e consulta, ultrapassando essa sua missão inicial. Como também muitos médiuns de incorporação iniciam na cambonagem, mesmo já tendo uma mediunidade ostensiva de incorporação muito forte e presente. Mas aí, a sua missão primária de aprendizado como Cambone também se fazia presente naquele terreiro. Passou por esta fase, já que a cambonagem não é obrigatória. Deveria ser porque é muito bom, mas ela não é obrigatória. Quem determina é a espiritualidade que comanda aquele terreiro, e não nós apenas e unicamente com o nosso conhecimento. Quem manda são eles. Nós cumprimos. Simples, direto, objetivo. E assim nós concluímos a nossa aula de hoje. Inscreva-se no canal. Clique em gostei, compartilhe, comente. Faça do canal Adérito Simões a sua busca diária por conhecimento. Um grande abraço, até amanhã e tchau. Vai, se for, me abre a boca, macumbeira. Para, maestro!